Olá pessoal, eu sou o Bruno Geiger, esse é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista que está querendo dar um golpe na nossa democracia. Certo? Então dê um like e se inscreva no canal. Aí junto nós vamos ser mais fortes, certo? Hoje o dia está pegando fogo. A Polícia Federal está na rua, já esteve na casa do Bolsonaro, já levou o celular da Michelle, já deu uma geral na casa, certo? E também já prendeu o Mauro Cid, o auxiliar do Bolsonaro lá. Ele foi preso hoje às 6 horas da manhã pela Polícia Federal por falsificação de dados da vacina da Covid. Exatamente. O tenente-coronel, ele é um dos 6 alvos da Polícia Federal hoje na Operação Venire. Exatamente, a Polícia Federal está fazendo hoje uma varredura, inclusive em Brasília. E prometeu, inclusive, também prendeu outros 2 seguranças do Bolsonaro, exatamente. Exatamente. E na casa onde o Bolsonaro está morando. Sabe a mansão que o Bolsonaro alugou em Brasília? E a Michelle diz que o cachorrinho, os 2 cachorrinhos vira-lata não podia ficar lá na mansão porque eram vira-lata? Então, essa mansão hoje de manhã teve a presença da Polícia Federal. E a Polícia Federal deu uma geral, levou celular da Michelle, levou uma porção de coisas. E o ajudante de ordem também, o Mauro Cid, foi preso pela Polícia Federal. Agora já estou vendo alguma coisa acontecer. Os militares estão entre os alvos dessa operação da Polícia Militar Venire, que mira um grupo suspeito de inserir dados falsos sobre a Covid-19. Eles faziam falsificavam os dados e punha no sistema do Ministério Público. Exatamente isso. Essa operação foi deflagrada na manhã de hoje e cumpre 16 mandatos de busca e apreensão e 6 mandatos de prisão preventiva em Brasília e Rio de Janeiro. A corporação cumpre ainda análise de material apreendido durante as buscas e realização de oitivas de pessoas que tentam informação a respeito dos fatos. Exatamente. Eles também estão à busca de pessoas que tenham informações a respeito do que eles foram prender sobre a falsificação de documento no Ministério da Saúde. Exatamente isso. Entre os alvos estão outros 2 seguranças do Bolsonaro. O policial militar do Rio de Janeiro, Max Guilherme, e o outro do Exército, Sérgio Cordeiro. Conforme foi apurado, Mauro Cid foi preso em Brasília. Por lá também foram cumpridos mandados de busca na residência, exatamente na casa do Bolsonaro.
nessa casa nova dele, hoje a polícia fez presença. E os celulares do ex-presidente e da ex-primeira-dama Michele foram apreendidos. Eles não forneceu a senha aos agentes. Mas isso não precisa. A polícia Polícia Federal, tem especialista nisso. Não precisa ter senha, eles sabem como fazer. Lá tem os caras que manjam pra caramba disso. A Michele foram apreendidas. Ele não forneceu a senha aos agentes. E o ex-presidente, importante citar, não foi preso. Exatamente. Eles não prenderam o Bolsonaro. Mas ele deve ir prestar depoimento hoje, quarta-feira, na Polícia Federal. Exatamente. Ele tem que ir na Polícia Federal hoje. De acordo com a Polícia Federal, as inserções falsas ocorreram entre novembro de 2021 e dezembro de 2022. A intenção do grupo era alterações da verdade sobre fatos juridicamente relevantes, diz a corporação em nota. Exatamente, a Polícia Federal revelou que esse pessoal que falsificava os dados do Ministério da Saúde tem que ir para a cadeia, porque era aquilo que a gente via na televisão, as informações, era tudo errado, era tudo falso. Bom, o que o Bolsonaro não fez de falso, né? Ele fez tudo de falso. O objetivo dele era justamente sacanear a população. O Supremo Tribunal Federal inicia também o terceiro julgamento envolvido nos atos de 8 de janeiro. O tribunal analisa até 8 de maio mais de 250 pessoas envolvidas nos atos de terrorismo em Brasília. Lembra os atos de 8 de janeiro que eles tentaram arrebentar, além de acabar com as obras de arte, entendeu? Pintura, escultura, gravura, cerâmica, além deles arrebentarem tudo, o patrimônio público, eles também queriam dar um golpe, esses terroristas, entendeu? E agora, o Supremo Tribunal Federal já vai fazer o processo, o inquérito, né, de mais 250. 100 já está lá para ser condenado. Agora mais 250. Agora, o único problema, por exemplo, está sendo os juízes, né, porque aqueles 2 juízes evangélicos que tem lá, esses são os problemas, porque eles são bolsonaristas. O Supremo Tribunal Federal iniciou nesta madrugada desta quarta-feira terceiro julgamento de envolvido nos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. O grupo-alvo do tribunal, nesta ocasião, reúne 250 presos pelos atos de vandalismo. Até o momento, apenas Alexandre de Moraes, o relator do caso, votou. Assim como nos 2 primeiros julgamentos, o ministro depositou sua posição favorável ao recebimento das denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Os demais ministros
têm até o dia 8 de maio para expressarem sua posição no plenário virtual. Se a maioria dos ministros aceitarem as denúncias, os acusados passarão a responder em ação penal e se tornarão réu no processo. Eles deverão responder pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado. Até o momento, 300 investigados se tornaram réu pelo Supremo Tribunal Federal. Nos 2 primeiros julgamentos, nas 2 ocasiões, apenas André Mendonça e Cássio Nunes, exatamente os 2 que eu falei, esses 2 juízes bolsonaristas, eles votam contra. Porque inclusive eles foram indicados pelo ex-presidente Bolsonaro, genocida. O tribunal divergirão integralmente ou parcialmente do relator. Exatamente. Esses 2 juízes, eles sempre vão votar contra, porque justamente eles apoiavam o golpe. Exatamente. Está aí a prova que eles votam sempre contra, porque eles foram indicados pelo Bolsonaro e são extremamente evangélicos. Não lembro o dia que o cara foi, que o Bolsonaro indicou ele para ministro, que ele falou, não, nós somos igreja evangélicas. Eles estão misturando tudo, religião com política. O Brasil está ficando um caos com esse negócio de envolver religião com política. Veja o caso lá do Oriente Médio. Tem países lá que ficaram mais de 40 anos sem construir uma escola, sem construir um teatro, sem construir um cinema, eles só construíam igreja. Está lá, uma guerra religiosa. Com a leva que está na mira do tribunal, nesta quarta-feira chega 550 o número desenvolvido no caso do vandalismo ou em avaliação. Após o encerramento do julgamento, restam cerca de 850 denunciados pela PGR para serem julgados. E ainda faltam 850. Conforme o levantamento do Supremo Tribunal Federal, das 1.400 pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro, dia do ataque, 294 continua no sistema penitenciário. Exatamente, continua lá na Papuda, no Distrito Federal. 86 são mulheres e 208 são homens. Os demais já foram soltos e estão com restrições por não representarem mais risco à sociedade. Exatamente, eles foram para a rua, né? O Xandão falou, não, vocês podem ir, só que vocês vão colocar uma tornozeleira eletrônica. E todos eles estão com tornozeleira eletrônica, porque no dia 8 de janeiro, esse mesmo pessoal que destruiu o patrimônio público, esse pessoal que tentou dar o golpe de Estado no dia 8 de janeiro para implantar no Brasil uma ditadura militar, que uma ditadura militar nós não queremos porque nós já tivemos, porque nós realmente não queremos ditadura militar no Brasil jamais. Nós já sabemos qual é o resultado de uma ditadura militar, certo? Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam,
Se inscreva no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa que uma parte já está indo para a cadeia. Mas tem uma boa parte na rua ainda. Então se inscreva no canal, ajuda nós. Junto nós somos mais fortes, certo? Então, fico por aqui, pessoal. E um tchau.